Bom, você quer se apresentar primeiramente? Bom, boa tarde novamente. Eu me chamo Bruna Batista. Eu trabalho com financiamento imobiliário para clientes estrangeiros, para os nossos clientes que não têm renda lá nos Estados Unidos e quer financiar lá. Então, eu trabalho com crédito imobiliário para estrangeiro e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu sei que o John, provavelmente ele mencionou meu nome algumas vezes aqui, porque a gente trabalha juntos, né? O John, eu atendo os clientes dele, então a gente está lado a lado um com o outro. Né, John? Exatamente. A minha pergunta ia ser exatamente essa. Explica, talvez, eu sei que tem bastante gente interessada, qual o processo, como é que funciona isso daí? Bom, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre a instituição financeira que eu trabalho. Tá? Eu sei que vocês provavelmente devem conhecer, eu trabalho no Bradesco, mas é o Bradesco Bank, é um banco totalmente americano, né? Mas o nosso dono é o Bradesco aqui, o Bradesco Brasil. E daí, como eu estava explicando, a gente, lá nos Estados Unidos, o cliente chega, né? Os clientes aqui, chegam lá nos Estados Unidos querendo investir em imóveis lá nos Estados Unidos, chega no banco e fala, Bruna, eu quero financiar aqui com vocês, mas eu não tenho renda aqui nos Estados Unidos, como que eu faço? O Bradesco Bank, ele oferece esse processo. Ele oferece esse financiamento. A gente consegue financiar até 75% do valor do imóvel, dependendo da localização e do tipo do imóvel. E a gente consegue financiar. E todo o histórico de crédito vai ser avaliado com a renda, com o seu crédito aqui do Brasil. Então, a gente vai fazer, primeiramente, né, antes de mais nada, para eu fazer uma análise inicial. Eu vou preencher um formulário de aplicação com todas as informações do cliente, né, toda a renda e ativos do país de origem. Eu vou preencher esse formulário e vou fazer uma análise inicial. Essa análise eu consigo ver se a gente consegue pré-qualificar o cliente e o valor que o banco consegue financiar. Então, esse é o primeiro passo que que eu vou fazer, né? E depois dessa carta de pré-qualificação, vocês vão procurar o John, né? E o John vai ajudá-los com a busca do imóvel. Porque eu sei que aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil vocês acham o imóvel e depois vai até o banco para poder ver se consegue financiar ou não. E lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá, antes de mais nada, vocês têm que ir até o banco, ver, né, se o banco consegue pré-qualificá-los e depois, com uma carta de pré-qualificação que a gente chama, aí o cliente vai em busca do imóvel. Desculpa, só. É que lá, a maneira que funciona, normalmente eu nem saio com o cliente para visitar alguma coisa antes da Bruna me prover uma carta de pré-aprovação, porque para eu submeter uma oferta no imóvel lá, a primeira coisa que eu preciso é apresentar ou extrato bancário ou uma aprovação de crédito. Então, aqui eu acho que pode ter duas maneiras, lá só tem uma. Ou você tem uma pré-aprovação de crédito, ou nem para a rua andar de carro você vai. É isso mesmo. Sem ter a carta. É isso mesmo. E lá funciona exatamente assim. Você vai até o banco, pega essa carta de pré-qualificação e com essa carta de pré-qualificação você vai em busca do seu imóvel, né? E uma vez que você encontra o imóvel, assinou o contrato de compra, né? Tanto o vendedor quanto o comprador, aí a gente inicia o processo de aprovação do sistema, do processo. Quantos dias demora isso? De 30 a 45 dias. Só um adendo aqui, que eu acho que aqui no Brasil o cliente já pega a aprovação do crédito, né? Lá não, a gente faz uma pré-qualificação. Isso não quer dizer que o cliente está aprovado. É uma pré-qualificação, vou fazer só essa análise inicial, eu dou essa pré-qualificação e depois que o contrato estiver assinado, que aí a gente inicia a aprovação do crédito. Aí vou pedir, né, toda a documentação. A documentação é bem simples, tá? Embora o cliente não tenha renda lá nos Estados Unidos, os documentos que a gente vai pedir para poder validar esse crédito, basicamente, são passaporte, o visto válido, tá? Um comprovante de endereço aqui do Brasil, da residência principal, uma carta de idoneidade, carta de referência bancária. Para comprovação de renda,
alguns bancos pedem o imposto de renda brasileiro. O Bradesco, ele trabalha somente com uma carta, né, uma carta de um contador independente. Se o cliente é dono de empresa, autônomo, ele vai fazer uma carta do contador com a renda total dos últimos 2 anos e uma estimativa do ano atual até a data presente, e esse documento é o suficiente para comprovar a renda. Tá? E se o cliente ele trabalha, né, numa empresa, a gente vai pedir a carta do RH e os 2 últimos lerites, contra-cheque. Né? E esses documentos são os documentos básicos. É claro que depois a gente vai precisar, né, do seguro do imóvel, que o seguro lá nos Estados Unidos é obrigatório. Então, a gente vai, né, instruir o cliente qual tipo de seguro que ele deve obter, né, para cada tipo de imóvel. A gente vai precisar também, se o cliente for fazer o processo, né, vai comprar o imóvel e vai colocar o imóvel em nome de uma empresa, que é o que a gente instrui os clientes a fazerem, a gente vai precisar dos documentos dessa empresa. Então, mesmo, né, o crédito sendo em nome da empresa, né, o imóvel sendo em nome da empresa, a gente sempre vai olhar a pessoa física. Então, todo o histórico de crédito vai ser baseado no nome da pessoa física. Uma coisa que eu sempre gosto de mencionar, que anda em paralelo com o que a Bruna está dizendo, diferentemente aqui do Brasil também, uma vez que o crédito é aprovado, a sua parcela mensal, você não paga só a parcela e os juros para o banco, você vai pagar a parcela, os juros, o seu IPTU e o seu seguro da casa. Todo esse valor vai para o Bradesco. E o Bradesco, sim, é responsável pelo pagamento do seu IPTU e pelo pagamento do seu seguro. Por que eles fazem isso? Porque eles querem ter certeza que seu IPTU está pago e que seu seguro está pago. Existem leilões nos Estados Unidos de pessoas que perdem seus imóveis por falta de pagamento de IPTU. Então, hoje, os bancos se adiantam nisso e falam, me dá o dinheiro que eu vou pagar para você, porque senão o colateral deles, que é o imóvel, entra em risco, né? É isso mesmo. Desculpa. Uhum. Então, embora o nosso dono, né, seja o Bradesco, o banco aqui do Brasil, os bancos são totalmente independentes. Tá? É claro que, se a gente vê que você é cliente Bradesco, há muito tempo, cliente Bradesco Brasil, isso vai ajudar com a aprovação, porque o meu analista, quando vê, né, o seu extrato, vê que você é cliente Bradesco, ele já vai ver com bons olhos. E isso vai ajudar. Vai ajudar com a aprovação, mas isso não quer dizer que a gente, né, vá aprovar o seu crédito só pelo fato de você ser o cliente Bradesco. Desculpa, você? Sim. Aham. Tá. Primeiro que o Bradesco, ele é um banco americano, tá? Se você for fazer um financiamento com o banco local, às vezes eles não vão conseguir financiar para você, porque você não tem crédito, você não tem renda lá nos Estados Unidos. Por isso que o Bradesco ele oferece, né, essa facilidade para os nossos clientes que não têm renda lá nos Estados Unidos. Porque geralmente você vai num banco americano, além deles não entenderem os documentos brasileiros, eles não vão financiar para um cliente estrangeiro. E a questão do furacão, lá nos Estados Unidos, é obrigatório o seguro do imóvel. Então, você vai fazer um seguro para o seu imóvel, e esse seguro ele vai te proteger quanto a essa questão de furacão ou qualquer outras coisas que acontecem no imóvel. Você vai estar sempre, né, seguro dessas questões. Tá? Só somando o que a Bruna disse, o maior banco americano hoje chama-se Bank of America. Ele não tem programas para estrangeiros. Regions, Chase, nenhum desses bancos, grandes bancos americanos, eles não têm programas para estrangeiro. Então, existia um outro banco que era o Bilbao Vizcaya, foi adquirido por um outro banco, já também não faz. Então, existem poucas instituições que oferecem o programa de estrangeiros, porque os bancos americanos são focados no mercado local deles.
Então, o banco em questão que o cliente decidiu usar, ele tem que oferecer um programa específico que é para estrangeiros, porque é totalmente distinto de um americano adquirindo um imóvel e um brasileiro adquirindo um imóvel. Se você lembrar, o Washington Milton era um banco canadense, que já não existe mais, foi adquirido por um outro banco. Então, por exemplo, foi uma boa colocação, ele fazia por quê? Porque ele era um banco canadense, fazendo negócio nos Estados Unidos. Durante um tempo eles fizeram, mas eles já foram comprados tem alguns anos, né? Sim. Ele já não existe mais lá. E sem falar também que, às vezes, eu tenho muitos clientes que eles vão em bancos americanos, né? Tenta explicar a documentação, você vai tentar explicar uma documentação brasileira para um americano. É muito difícil para um analista entender essa documentação brasileira. Um americano entender a documentação brasileira. Então, acaba que eles vêm até a gente. E daí tem muito pouco tempo e a gente tenta ajudar, mas o prazo é muito curto. Por quê? Ele tentou fazer um financiamento com um banco, né, local, com o americano, e eles não entenderam a documentação, e daí eles acabam te reprovando, e daí você vai ter que se dispor do valor para poder pagar à vista, porque o tempo não vai ser suficiente para a gente conseguir iniciar o processo em outro banco. Até mesmo parece que o senhor morou lá um tempo, teve conta lá. Quando você chegar num banco que não oferece esse programa de estrangeiro, a primeira pergunta que o cara pede é o seu CPF, né? Que lá é o nosso Social Security. Você tem social? Não. Você tem um visto de residência, um green card? Não. Então, aí, nesse momento, já acabou a comunicação com esses bancos que não oferecem esse tipo de programa de estrangeiro, que, no caso, o Bradesco oferece. E, além do social, né, do social imposto de renda, né? Imposto de renda, eles vão te pedir 2 anos de imposto de renda nos Estados Unidos. E lá, se você é um cliente doméstico, eles só conseguem te aprovar, qualificar com o seu imposto de renda. E se você não tiver renda suficiente no imposto, eles não te qualificam. E 24 meses de histórico de crédito também, né? E tem que ter um crédito bom, acima de 680. Tá. Os juros para estrangeiro, né? A gente oferece, são 2 tipos de programas que a gente oferece, que é 30 ou 15 anos de amortização, que é o tempo do financiamento, e o financiamento para o estrangeiro a gente tem 3 opções de taxas, tá? As taxas elas são fixas nos períodos de 3 anos, 5 ou 7. É isso que a gente oferece. Hoje, né, as taxas estão mais altas que o normal, a taxa dos Estados Unidos realmente está muito alta. A gente espera que não, né? Espero que baixe. Mas a gente teve um reajuste. Aqui, subiu, né? A gente teve um reajuste essa semana. Então, as taxas estão em torno de 7,6% a 8%, o que está muito acima do que anual. Então, assim, durante o período de 3 anos, por exemplo, você escolhe 30 anos de amortização e a taxa fixa para 3 anos. Então, durante esse período de 3 anos, a sua taxa vai ser fixa. Se o mercado aumentar, baixar, a sua taxa ela não vai mudar, ela vai ser aquela taxa ali. Tá? Após o período, né, de taxa fixa, no 4º ano, a sua taxa ela vai flutuar, ela vai acompanhar o mercado. E daí ela pode subir, ela pode baixar, ela não vai baixar da sua taxa inicial, a não ser que você faça um refinanciamento. Mas, se subir, você vai estar protegido. Tá? Que ela não pode subir mais que 2 pontos percentuais durante o ano, e durante a vida do financiamento não pode subir mais que 6 pontos percentuais. Ou seja, no ato, né, do financiamento, quando você fizer o financiamento, você vai saber exatamente o máximo que a sua taxa pode chegar. E qual o máximo do financiamento? Eu não tenho um máximo, mas eu tenho um mínimo. A gente não consegue financiar um valor menor que 200 mil. Mas... Dólares. Dólares, 200 mil dólares. E a contabilização? 30? Você fala o tempo do financiamento? Então, a gente tem 30 ou 15 anos. Tá? E se a pessoa quiser quitar antes, tem alguma multa? Não tem, gente. Esse é um dos nossos diferenciais. Tá? O cliente vindo até a mim, né, o Bradesco Bank, você pode quitar, pode amortizar o financiamento a qualquer momento, não tem multa de pré-pagamento, tá? Porque alguns bancos, vocês fazem o financiamento e eles te cobram uma multa se você pagar durante esse período de taxa fixa. Então, vindo até nós, não tem multa de pré-pagamento, tá?
antecipar. Eu entendi Não. a sua pergunta. Eu entendi. Que- Não. Assim, lá, quando o senhor financia 300 mil, então o senhor está amortizado em 30 anos. Quando o senhor adianta um pagamento, o senhor acelera a sua hipoteca, porque eu sei que aqui é de trás para frente, né? Lá é o seguinte, o senhor tem uma planilha de amortização, o seu saldo é 300 mil. Quando o senhor adiciona 50 mil ao saldo devedor, o senhor vai pular mais ou menos, eu fiz essa conta ontem, quase 9 anos. Então, o seu financiamento, que era já 30, ele já Vai ficar virou 15. para Vai 15, diminuir para o 12, tempo. para 11, você entende? Então, o senhor Vai diminuir. acelera a hipoteca. Uhum. É de trás para frente. Exato. Você vai pagar de trás para frente. Então, sim. Tá? E é tabela price que a gente funciona, né? Então, você vai pagando, amortizando o principal, você está pagando de trás para frente. A sua parcela, ela continua a mesma. O que vai mudar, né, é o tempo do financiamento, que A vai parcela é diminuindo. imutável. É. O saldo devedor, sim. Sim, exatamente. Aí vai amortizando o no principal. financiamento tem uma planilha que os bancos seguem a planilha, né, do juro subir e baixar, e mais o spread deles, né, que é a margem de lucro que eles colocam em cima. Isso. Bruna, você citou, dentre as documentações para financiamento, a carta do contador. É um modelo específico do Bradesco, essa carta? Não, o seu contador, a gente vai precisar, né, de alguns pontos específicos nessa carta. Eu preciso que você coloque, né, o nome da empresa, da sua empresa, a sua porcentagem e o ramo da empresa e daí a renda dos 2 últimos anos. Daí eu preciso que você coloque a renda total dos últimos 2 anos. Porque geralmente tem uma renda, né, X no imposto, aí você faz alguma renda por fora. Nessa carta, eu preciso que você coloque a renda total, até porque eu não vou usar o seu imposto de renda para análise de aprovação. Perfeito. Só mais uma pergunta. Claro. Serve até para você, John, também. Pegando o número hipotético, como foi os 300 mil que você falou, o valor de entrada sendo um valor acima dos 30%, vamos pensar assim, para quem não tem o crédito. Isso altera alguma coisa? A visão do imigrante nesse momento da retirada, da solicitação, tendo um valor mais alto, acima dos 30% na aquisição da casa, é um facilitador? Com certeza, né? Se você colocando um valor a mais no down payment, na entrada, o banco vai ficar muito mais confortável para poder te emprestar. Por quê? Exatamente. E outra coisa, a nossa garantia sempre vai ser o imóvel, né? Então, quanto menos financiamento você pegar, o banco vai ficar muito mais confortável em te emprestar. O nível de exposição do banco é menor, né? muito Porque menor. você assina uma nota promissória. Eu prometo te pagar tanto. Como é que tu me garante isso? Com colateral, que é a hipoteca. Então, você garante a nota promissória como hipoteca. Quanto menos a exposição, até, por exemplo, a sua parcela é menor, você tem que provar menos renda, o banco tem Exato. uma maior proteção, porque o saldo devedor é muito menor também, né, Bruno? Isso mesmo. A gente está no estado da Flórida, nossa localização é Coral Gables, que fica próximo de Miami, mas a gente financia não só no estado da Flórida, mas a gente financia também nos estados de Nova York, Texas, Colorado. A gente oferece financiamento na cidade de Boston e Washington. Então, todas essas localizações, se vocês, né, pretenderem financiar, a gente consegue financiar. Tá? Rapaz, para quem tem cascalho no bolso, à vista, né? Até porque o que afeta muito a compra à vista, a Bruna pode corroborar. Eu discordo, hein? O que mais muda é o custo cartorário, né? Que eu vou deixar a Bruna falar qual é o custo cartorário no financiamento, mas no caso da compra à vista, o seu custo cartorário é irrisório. $1.000, $1.500. Você quase não tem despesas. E já no financiamento é quanto? Então, no financiamento, você financiando um imóvel, vai ter os custos, né, do processo, que inclui esse custo do cartório, que é a companhia de título, tem o custo do banco e o custo da cidade. Então, o custo total fica em torno de 4% do valor financiado, tá? Mais ou menos. Essa questão de comprar à vista ou financiado, eu acho que depende muito do cliente. Mas, lá nos Estados Unidos, é legal, a gente tem o Bradesco, ele não só oferece financiamento imobiliário, como também a gente tem outros produtos. A gente tem a conta corrente, a gente tem uma corretora de seguros também.
corretora de investimento, desculpa. E daí o que a gente faz? Financia um valor com o banco, o valor que você vai pagar à vista, você pode investir esse valor, ter a sua renda, né, fazer em cima do seu investimento, ter uma renda, e essa renda ela pode até mesmo pagar um valor X do seu financiamento. Então, por que se descapitalizar se você tem essa opção de pegar o financiamento e ganhar dos dois lados? Tanto com a renda, né, do imóvel, o aluguel do imóvel, mais os seus investimentos. Então, por isso que tem que colocar no papel para ver exatamente... Caso a caso. Exatamente. Caso a caso. Você quer fazer uma pergunta? Não. Se alguém te falar que dá 1%, me fala quem é que eu rasgo a minha licença e paro de vender casa. Não tira 1%. Pré-pandemia, logo pós bolha, né, 2008, 9, 10 e 11, ocorreram casos em que você conseguia 10, 11, 12 ao ano. Agora, pós-pandemia, os preços inflados, por mais que o aluguel subiu, não tira, sabe? Assim, você vai ouvir as pessoas falando isso, vão prometer, mas não vão entregar, não tira. Realisticamente falando, para tirar meio hoje, já é quase que jogar no bicho. Hoje o que eu falo o mercado hoje é dolarização de patrimônio. Vai chegar um mercado futuro de investimento, mas hoje é dolarizar patrimônio, porque falar de renda o cara não compra não. E eu não estou jogando contra o meu time, eu só não posso mentir, né? É que isso vai variar muito de imóvel para imóvel, né? Então, durante muitos anos, os apartamentinhos de 1, 2 quartos eram excelentes, né? Chegamos a tirar 8, 10 ao ano. Então, hoje, fazem muita propaganda de casa de temporada, que vai mudar se ela tem 4 quartos, ou 10 quartos, ou 11 quartos. Então, eu vou te dizer assim, num cenário normal, 2, 3% ao ano, às vezes empata, depende se pagou a vista financiado. Num excelente cenário hoje, uma coisa muito bem comprada, se tirar 6, 7 ao ano, levanta as mãos e agradece, que é um excelente negócio. Não levando em consideração a valorização do patrimônio, que, ao meu entender, é o grande requisito. Pré-pandemia, né, a gente trabalhava com 8 a 10% ao ano de valorização. É que eu digo, é o patrimônio que manda, né? Bruna, tem alguma coisa que eu preciso te perguntar que eu esqueci? Não, eu só voltando aqui na questão do pagamento mensal, né? Ah, sim, do PITI. Isso, né? A parcela mensal, né? Vai incluir o principal, os juros e o escrow. O escrow é como se fosse uma conta calção, né? Que o banco ele cria essa conta, o banco não ganha nada em cima dessa conta, essa é uma conta do cliente. É como se fosse uma conta calção, onde a gente vai incluir o valor equivalente ao IPTU e ao seguro do imóvel. Porque, como o John falou, o banco, né, ele fica responsável pelo pagamento do IPTU. E lá na Flórida, por exemplo, o pagamento do IPTU é sempre feito em novembro. Então, 1º de novembro até o dia 15, mais ou menos, de novembro, o banco faz o pagamento do IPTU e o seguro do imóvel, o primeiro ano, o cliente que escolhe o seguro paga a seguradora os 12 primeiros meses e depois o banco faz a renovação desse seguro, né, com esse valor que está lá nessa conta calção. E em janeiro, fevereiro, mais ou menos, a gente sempre vai enviar um histórico, né, mesmo, uma análise dessa conta escrow, para o cliente saber exatamente o que ele pagou, quanto que ele tem e se ele vai ter o suficiente para poder pagar. Seria uma conta poupança com o banco, né? Exatamente, uma conta poupança com o banco. Posso fazer 2 perguntas em uma? Claro. Primeiro, a pessoa consegue abrir uma conta corrente no Bradesco? Segundo, ela consegue finalizar o financiamento sem estar lá? Ou ela tem que ir para os Estados Unidos assinar os documentos, ou ela pode fazer tudo aqui de Recife? Então, o cliente fazendo financiamento comigo, a gente consegue, paralelo ao financiamento, abrir uma conta, sem problema nenhum. Por quê? Investimento também? De investimento também.
Por quê? O cliente ele vai precisar de ter uma conta nos Estados Unidos, porque o pagamento mensal ele vai ser debitado numa conta, vai ser pagamento automático numa conta que tem que estar nos Estados Unidos. Tá? Então, para facilitar, a gente já abre essa conta para o cliente no Bradesco mesmo. Porém, a gente não exige que essa conta seja com o Bradesco, é só para facilitar mesmo, ajudar os clientes, porque se ele não abrir uma conta, né, comigo aqui no Bradesco, através do Bradesco, o cliente vai precisar ir até os Estados Unidos para conseguir abrir uma conta, porque é muito difícil um banco abrir uma conta à distância. Então, por isso que a gente abre essa opção, né, dá essa opção para o cliente abrir essa conta. A outra pergunta é se ele precisa estar presente para assinar. Então, depois da pandemia, alguns bancos eles abriram essa opção do cliente fazer a assinatura dos documentos à distância. Tá? Só que isso não depende do banco, vai depender do cartório, da companhia de título. Porque a companhia de título que vai dizer se o cliente precisa ou não estar presente. O Bradesco ele dá duas opções para o cliente. Ou ele pode assinar à distância, então vocês vão no cartório aqui no Brasil, assina, reconhece firma e manda os documentos originais para a companhia de título nos Estados Unidos, ou vocês podem ter uma pessoa lá nos Estados Unidos para assinar em nome, né, ou do cliente, ou se o processo foi em nome da empresa, assinar em nome da empresa. Tipo uma procuração. Tipo seria. uma procuração. Então, a gente oferece essas duas opções. Tá? Mas, de novo, vai depender do cartório. O cartório que tem que dizer se ele está de acordo ou não com uma dessas opções. Bom, acabou nosso tempo? Tá. Alguém tem alguma pergunta ou morreu? Para abertura, não. Só que a gente, para o cliente que não está fazendo financiamento, a abertura de conta, eles estão pedindo o valor mínimo de $250 mil para uma conta simples, né, money market, eu não sei, é como se fosse como se fosse uma conta poupança. E a conta... Olha, com relação a contas, eu posso entrar em contato com o pessoal de contas para a gente poder, para eles poderem te explicar com relação à remuneração, mas eu sei que você consegue investir esse valor. Você consegue investir, mas eu não sei exatamente a porcentagem, que é outro departamento. E de investimento, né, que são os outros tipos de investimento, eles pedem no valor de $1 milhão para poder abrir a conta. Mas você fazendo financiamento, não tem um mínimo. Tá? Só a gente consegue abrir a conta só para poder facilitar a questão do pagamento mensal das parcelas. Obrigado, pessoal. Quem quiser pagar o almoço para nós, a gente está disponível. Obrigada, Bruna. Obrigada, John. Eu que agradeço. E, pessoal, obrigada por estar aqui. Eu sei que tá, né, o tempo está todo mundo com fome, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, tá, pode ficar à vontade para poder me procurar.